Então eu vou relembrar aqui com vocês algumas coisas que foram debatidas na outra aula, certo? A ideia associada à fração é uma coisa simples de se lembrar. Eu mostrei para vocês como é que se faz isso aqui, né? Aqui é só para você. Isso é só para lembrar, viu? Isso é só para lembrar para. Aqui eu mostrei para vocês que esse cara aqui de cima, o número de cima. Calma aí que a cor tá horrível. O número de cima é chamado de numerador, sei por que é. Deixa só eu voltar aqui para. Deixa eu ver. Eu sei porque o fundo tá preto. Se eu botar o fundo branco ele volta ao normal. Pronto, então agora sim eu acho que tá legal. É, esse verdinho é legal. Então aqui eu só para relembrar com vocês essa parte aqui, o número que fica em cima da fração, eu já falei para vocês que ele é o que a gente chama de numerador, né? E o número que fica na parte de baixo a gente chama de denominador. Só para vocês relembrarem, né? Numerador, denominador, foi o que eu mostrei para vocês. Aqui tem uma representação, né? Aqui é para você entender qual é o significado da fração. Você tem um retângulo, né? Essa figura aqui é um retângulo. E esse retângulo foi dividido em uma certa quantidade de partes. Vocês podem observar que esse retângulo ele foi dividido em uma, duas, três, quatro, cinco partes. E das cinco partes eu considerei uma, duas, três, certo? Aí aqui eu quero que você faça qual é a representação dessa fração, certo? Essa figura aqui, ela nada mais é do que a fração considerado o número de cima, então foram consideradas 3 das 5 partes. Então eu pintei 3 das 5 que eu dividi. Quando você for trabalhar lá com as atividades, que provavelmente eu vou abrir uma hoje para vocês e vou deixar aberto até sexta, né? Já que amanhã vocês vão ter um dia mais extrovertido, né? Que vai ser o dia da gincana. Não vai ter aula normal, amanhã vai ser praticamente a gincana mesmo. Então eu vou abrir hoje, certo? Porque hoje eu tenho duas aulas livres à noite e vou deixar livre para vocês aí até sexta ou até segunda. Depois eu vejo aí. Para todos vocês, né, entrarem lá no link que eu vou enviar para vocês e fazerem essa atividade envolvendo a aula de quinta-feira da semana passada e essa de hoje, ok? Então, ok, vamos lá. Então aqui é só para vocês relembrarem dessa parte de numerador, denominador, a representação, porque foram coisas que eu trabalhei com vocês na semana passada. Essa parte aqui é para você representar, né? Isso aqui era bom se vocês tivessem impresso, porque vocês poderiam pintar a parte que está representando a fração, a parte que a fração. Oi. Mas a gente pode desenhar isso que está aqui no nosso caderno? E isso também daria muito certo, né? Daria certo também, porque já é uma coisa bem simples de se entender, né? Por exemplo, eu vou fazer uma aqui para vocês verem como é que é fácil de fazer, ó. O número de baixo,
ele representa a quantidade de partes que o círculo foi dividido, aqui nessa letra G, certo? Então, o círculo foi dividido em quantas partes? 3. Dessas 3, eu quero que você pinte quantas? 2. Então, você vem aqui, ó, pinta uma, pode ser qualquer delas, viu? Pode ser qualquer uma delas. E pronto. Você acabou de representar nessa figura essa fração aqui. Aí você vai fazer isso para todos. Aqui é o contrário. Nesse caso aqui é o contrário. Nesse caso aqui, você tem a figura já pintada, né? Eu quero que você me diga qual é a fração que representa essa figura pintada. Então, observa. A figura é o círculo. Foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3. Isso. E você coloca ele embaixo. Dessas 3 partes, você pintou quantas? Apenas uma. Pronto. Aí você faz isso com todos os outros. E quando você for trabalhar com a atividade, como lá vai ser de marcar, né? Aí é só você saber fazer essa representação. Aí tudo vai dar certo. Eu trabalhei isso com vocês no slide, né? Da semana passada. Aí eu mostrei para vocês como é que se lê a fração, né? Eu mostrei para vocês como é que se lê essa parte. Aqui você lê... você lê 5 sétimos. E aqui você lê 6, 15. Aí você bota o nome avos. Mostrei como você lê também quando o denominador é 10, 100 e 1000. Aí foi diretamente ligado com o livro de vocês, né? Acho que eu abri aqui o livro de vocês, deixa eu olhar. Não, abri não. Mas no livro de vocês também, mandei vocês me acompanhar, acho que a página é 164, né? Se eu não estou enganado. Que era a parte lá onde tem essa complementação. Mas como a gente está trabalhando aqui, eu estou fazendo com vocês uma breve revisão, então essa parte aqui é melhor trabalhar do que o livro de vocês. Aí eu também falei para vocês sobre essas frações, né? Fração própria, que é quando o número de cima ele é menor que o número de baixo. Fração imprópria, que é quando o número de cima é maior ou menor, é maior ou igual ao número de baixo, certo? Quando o de cima é maior, imprópria. Quando o de cima é menor, própria. E quando eles forem iguais? Quando eles forem iguais, aí você vai chamar de fração aparente, certo? Ó, aqui é 5, aqui é 5. Essa fração, ela tanto é aparente, como ela também é chamada de fração imprópria. Tá vendo aqui, ó, 7, 7. Ou quando a divisão é exata. Então, na fração aparente, ela é um tipo de fração imprópria, tá vendo aqui impróprio, o nome já dizendo, é um tipo de fração imprópria, cujo numerador é múltiplo do denominador. O que é ser múltiplo? Por exemplo, o 4 ele é múltiplo de 2, porque o 4 é 2 vezes 2. O 8 é múltiplo de 2, porque o 8 é 2 vezes 4. O 10 é múltiplo de 2, por quê? O 10 é 2 vezes 5, certo? Então esses números assim são múltiplos. Vejam os exemplos aqui. O 5, ele é múltiplo de 5, por quê? O 5 é 5 vezes 1. O 8, ele é múltiplo do 4, por quê? O 8 é 4 vezes 2. O 3 é múltiplo do... Não, perdão, o 6 é múltiplo do 3. Porque o 6 é o 3 vezes 2. Então, eles são múltiplos. Mas uma forma mais simples de você entender é a seguinte, ó. Se a divisão for exata, pronto. Então, é uma fração aparente. Porque 6 você pode dividir para 3. Dá 2. 8 você pode dividir para 4. Dá 2. E 5 você pode dividir para 5. Também, aí dá 1, né? Certo? E o número misto, que é o que eu quero mostrar para vocês hoje. Os números mistos, certo? Você vai conhecer ele porque ele tem essa cara que é meio estranha, né? Na realidade, ele tem uma cara meio esquisita. Observa, ele tem, ó, a parte que a gente chama de inteira, certo? E a fração.
Aí, ó, observe, todas eles têm a parte que a gente chama de inteira e a fração. A parte que a gente chama de inteira e a fração. Aí ele diz aqui, ó, número misto tem uma parte inteira, certo? E a outra parte é o que a gente chama de fração, ou seja, uma parte inteira e outra fracionária, ou seja, fração. Certo, agora conhecer é fácil, né? Porque você observa que é um número perto do outro, ele fica ali junto. Aí o número que está na frente é o que você chama de parte inteira. Foram esses que eu destaquei, certo? Esses que eu destaquei são as partes que a gente chama de inteira. A fração, ó, aqui você tem 1/3, aqui você tem 2/5 e aqui você tem 1/2. Então, como é que você faz a leitura desses números? A leitura é muito simples. O número que está aqui na frente, que é a parte inteira, você pronuncia ele como sendo parte inteira, ou seja, 2 inteiros. Aqui, 3 inteiros. E aqui, 7 inteiros. Você diz essa parte inteira e diz a fração. Então, aqui é 2 inteiros e 1/3. Nesse outro, é 3 inteiros e 2/5. E nesse outro aqui, 7 inteiros e 1/2. Certo? Então, esses são os números que a gente chama de mistos. Você conhece eles porque ele tem essa parte inteira e tem essa parte fracionária. Diferente das outras frações, como essa, que é 1/7, essa, que é 3/10. Observa que eles não têm a parte inteira na frente, né? Como esses aqui têm. Certo? Então, reconhecer um número misto, certo? É você reconhecer essa parte inteira e a parte fracionária, certo? Bom, é simples de se entender, né? Aqui tem alguns exemplos para você colocar P, ou seja, nas frações próprias e I nas frações impróprias. Mas como eu abordei isso na outra aula e fiz vários exemplos, eu não vou dar muita atenção, eu quero trabalhar com vocês especificamente com os números mistos. Porque reconhecer ele não é só o bastante, entendeu? Você tem que reconhecer eles, mas tem que saber fazer essa partezinha aqui, ó. Tá vendo? Hein? Essa partezinha aqui é que é o extremamente importante para vocês aprenderem. Isso aqui. Vocês têm que aprender a fazer isso aí que eu destaquei, que é essa primeira parte aqui. Por quê? Porque aqui você vai aprender a transformar um número da forma mista para forma imprópria, certo? Tá vendo aqui, ó? Você tinha um número misto, tá aqui, 2 inteiros e 1/5, e eu transformei esse 2 inteiros e 1/5, eu transformei para frações impróprias. Lembrem-se, frações impróprias são aquelas em que o número de cima é maior que o número de baixo, certo? Então, se isso acontece, você chama essa fração de fração imprópria. E aqui ele diz, né? Os números mistos podem ser representados como frações impróprias, certo? Aí para fazer isso, você vai ter que fazer duas operações, uma de vez e outra de mais. Tá aqui os dois sinalzinhos, tá vendo? Ó? Uma de vez e uma de mais. Agora vamos entender como é que você vai fazer isso. Observa as setinhas, certo? Você começa por essa daqui, você começa pela de vezes. Então significa que você vai multiplicar o denominador pela parte inteira. Então é 5 vezes 2. Tá aqui, certo? Você começa multiplicando o denominador pela parte inteira. Depois você soma com o numerador. Então fica 5 vezes 2 mais 1. Aí ele escreve aqui, tá vendo? Ó, na parte de cima. 5 vezes 2 mais 1. Pronto, agora é só fazer 5 vezes 2, 10.
E 10 mais 1, 11. O denominador, você só repete ele aqui, certo? Vamos ver isso com mais exemplos. Ó, aqui ele coloca, observa que ele pede para você representar, né? Ele está dizendo aqui, ó, represente os números mistos como frações impróprias, ok? Então vamos lá, eu vou fazer alguns aqui com vocês, para vocês pegarem o jeito da coisa. Ó, aqui ele deixou o espaço pequenininho, certo? Ele deixou o espaço pequenininho. Eu vou fazer depois da caixinha. Então, como é que faz? Primeiro, você multiplica o denominador pela parte inteira, né? Tá aqui, ó, 4 vezes o 3. Então, você vai colocar aqui, ó, depois do sinal de igual, você vai colocar o 4 vezes o 3. E agora você soma com o numerador. Então, mais 1. 4 vezes 3, mais 1. Agora, você coloca o denominador embaixo, certo? Bota o sinal de igual. E agora faz as multiplicações. 4 vezes 3, 4 vezes 3 é 12. E o 12 mais 1 vai dar 13. Então, é 13 dividido por 4. Pronto, terminou. Então, todos os procedimentos vão ser desse mesmo jeito? A resposta é sim. Todas as vezes, você tem que fazer o 4 vezes a parte inteira. Ou seja, o denominador vezes a parte inteira. Aí você coloca aqui, depois do sinal de igualdade, mais o numerador. Aí você coloca aqui. Aí depois multiplica e soma. Aí bota o resultado e bota o denominador. Aí terminou. Certo? Vou fazer mais um. Preste atenção. Eu vou fazer aqui a letra B. Ó, na letra B você tem o 3 e a parte inteira é o 5. Aí vai ficar assim, ó, 3. Opa, peraí que eu tô com... sem estar com lápis. 3 vezes o 5. E agora você faz mais um, né? Que é mais um numerador. Observe que agora ele não colocou as setinhas, né? Ele já subentende-se que você entendeu que tem que multiplicar o denominador pela parte inteira e somar com o numerador. Então aqui vai ficar mais 1. Aí passo o traço. Bota o 4 embaixo. E agora faz 3 vezes o 5, 15. E o 15 mais 1, 16. Aí você bota 16 dividido para 4. Você repete o denominador ali. Você pegando o jeito, é muito fácil resolver esse tipo de problema. Certo? Porque é sempre a mesma coisa. Observa. Aqui a parte inteira é o número 1. O denominador 5, o numerador 3. Então vai ficar o 5 vezes o 1. Então você coloca aqui 5 vezes 1 mais o 3. Então mais 3. Aí denominador é o 5, então você repete. E isso vai ser 5 vezes 1 é 5. 5 mais 3 é 8. Então 8 sobre o 5. Tá vendo que eu estou fazendo sempre da mesma forma? Fica sempre do mesmo jeito. A forma de fazer um é a mesma para fazer todos. Basta só que você memorize essa regrinha aqui. Multiplica o denominador pela parte inteira e soma com o numerador. Observa que ficou do jeito que eu estou falando. Ó. 4 vezes 3 mais 1. Tá aqui. 4 vezes 3 mais 1. O denominador você repete, certo? Aqui e daqui você repete para cá. Aqui em cima você faz só a multiplicação. 4 vezes 3, 12. E o 12 mais 1, 13. Certo?
E assim você faz todos os outros. Todos os outros vão ser feitos dessa mesma forma. Beleza? Certo, então continuando. Continuando aqui, eu tenho vários exemplos, certo? Eu vou dar uma pausinha assim, porque como esse vídeo vai para o canal do YouTube, e vocês quiserem fazer posteriormente, vocês fazem no caderno de vocês, que sai tranquilamente, né? Quando você tiver com um tempinho livre, aí você para e tentem resolver esses que eu não fiz. Ah, mas o modo de fazer, eu vou fazer mais um, mas o modo de fazer é o mesmo para todos, né? Eu vou fazer mais um aqui. Por exemplo, eu vou fazer essa letra H, certo? Aí, ó, a parte inteira, o 4. O denominador, o 9. Então, vai ficar 9 vezes o 4. Então, você coloca aqui, 9 vezes o 4, mais, né, o numerador. Então, mais o 3. O denominador você repete. Aí você fica com 9 vezes 4. 9 vezes 4 é 36. 36 mais 3 é 39, né? Então fica 39 sobre 9, certo? Observa que ficou novamente da mesma forma, né? Você fez o mesmo procedimento. Esse vezes esse mais esse. Aí ficou aqui, ó. 9 vezes o 4, 36 mais 3, 39. O denominador, novamente, você só repete ele aqui e daqui você repete ele aqui. E assim com todos os outros. Aqui é o 5 não, perdão, o 8 vezes o 5 mais 1. Aqui é o 10 vezes o 1 mais 3. E aqui é o 5 vezes o 9 mais 1, certo? Aí você faz a multiplicação e a soma. Aí está resolvido a sua fração, o seu problema, né? Ok. Essa é a parte onde você transforma a fração mista em fração imprópria, beleza? Mas e se fosse ao contrário? Como é que a gente faria? Como é que a gente faria se fosse ao contrário? Aí aqui tem tem umas partes mostrando como é que você vai trabalhar com essa coisa quando for ao contrário, que vai ser a fração imprópria. Você vai vir da fração imprópria, certo? Para a fração mista, ó. Tá vendo? Você vai vir da fração imprópria, que aqui está representado por 5 sobre 3. Lembrando que ela é chamada de imprópria, porque o número de cima é maior que o de baixo. E essa daqui é chamada de mista, porque tem a parte inteira, que é o 1, e a parte de fração, que é o 2/3. Então aqui ele está fazendo o caminho contrário que a gente fez com a mista, né? Da mista, a gente veio da mista para imprópria, agora ele quer vir da imprópria para mista. Aí para fazer isso, ó, vocês estão vendo a explicação que ele está dando? Você tem que fazer apenas uma divisão, que essa divisão não vai ser exata, certo? A divisão não vai ser exata, e você tem que ver quem vai para quais são os lugares que eles estão indo, ó, tá vendo as setas apontando? O quociente na divisão é o que você chama de parte inteira, certo? É a quantidade de vezes que o número cabe no outro. Em 5 cabe 3. Quantas vezes? Uma vez, mas sobra quanto? 2. Então em 5 cabe 3, mas sobra 2. Cabe 3 uma vez, né? E sobra 2. O 2 a gente chama de resto da divisão, vocês lembram? O 2 é o resto. O resto, ele é o numerador, certo? O 3 é o que a gente chama de divisor. É o número que vai dividir o 5. Então, ele é o divisor. O divisor, ele é o
denominador. E o quociente é o que a gente chama de parte inteira, certo? Então ele diz, frações impróprias podem ser representadas como números mistos, claro, podem ser tranquilamente. Então, aqui tem vários e vários exemplos para vocês fazerem, eu vou fazer aqui também alguns, certo? Vou fazer alguns. Então eu vou começar, claro, como vai ser divisão, né? Vai ficar meio... Eu vou fazer a divisão aqui, você vai pegar o numerador, 9, e você vai dividir ele para o 5. Certo? Aí todas essas divisões elas vão ser simples, né? Vão ser simples. Por exemplo, no 9 cabe 5 quantas vezes? Aí você observa, no 9 cabe apenas uma vez. Então você pode dizer que 9 dividido para 5 é 1, certo? Aí você faz a comparação. Por que é 1? Porque 1 vezes 5 é 5. E 5 para 9, falta quantos? Falta 4 unidades, certo? Então é uma divisão que não é exata. Eu falei para vocês, o resto aqui ó, da divisão é 4. Recapitulando, você ou faz por comparação, certo? Ou faz por preenchimento, ou faz por essa parte que eu falei agora. 9 dividido para 5 é 1. Agora é 1 por quê? Porque 1 vezes 5 é 5. E de 5, se você contar até chegar a 9, vai faltar 4. Então, de 5 para 9, falta 4. Sobra 4, na realidade, né? Aí você vai lá e monta. Como é que fica? Aí você, depois que você faz a divisão, aí você escreve a fração aqui novamente. Você escreve aqui, ó, 9 dividido para 5 é igual. A parte inteira, quem é? A parte inteira é o quociente, certo? Esse aqui, ó, é a parte inteira. Então a parte inteira aqui da gente é o número 1, certo? O resto, aqui, ó, o resto é o que a gente chama de numerador, certo? E o divisor é o que a gente chama de denominador, certo? Então tá aí, ó, a representação para vocês, né? É por isso que eu quis gravar essa aula, porque essas partes, caso você não entenda, você revê mais uma vez, aí depois revê novamente para ver, para melhor entender, né? Vamos lá, vamos fazer outra. Eu vou fazer a letra B, onde você começa sempre fazendo a divisão. 8, você vai dividir o 8, você vai dividir para 3. Certo? 8 dividido para 3, ou você pode dizer, em 8 cabe 3, quantas vezes? Você pode dizer assim também, caso você ache melhor. Certo? Em 8 cabe 3, 2. 2 vezes. Por quê? Ora, porque 2 vezes o 3 é 6, certo? E 6 para chegar em 8 falta quanto? 2, certo? Então, se falta 2, você coloca o 2 aqui. Ou sobra 2, né? Tá dividido, né? Terminou. Observa que a divisão é simples, você não precisa fazer mais do que uma parcela. Uma vez, né? O resto é 2, então o 2 aqui, ó, que é o resto, é menor do que o 3 aqui, que é o divisor. Quando isso acontece, você pode parar a divisão que está perfeito. Então aqui você vai ter, ó, 8 sobre 3 igual parte inteira, essa, certo? O quociente sempre é a parte inteira, então 2 inteiros. Quem é o numerador? O numerador é o resto. Esse cara aqui é o numerador. Então 2 sobre. E esse cara aqui é o denominador. 3. Pronto. Depois que você faz a divisão, fica extremamente simples você resolver. Certo? Basta só que você faça a divisão direitinho. Você vê quantas vezes cabe, vê quanto sobra e bota embaixo. Pronto. Vamos lá, vou fazer mais um. 15, você vai dividir para o 13.
certo? Aí você faz novamente. 15. Em 15 cabe o 13 quantas vezes? Aí é fácil de ver, né? Cabe apenas uma vez. Por quê? Porque 1 vezes 13 é 13. E 13 para 15, falta quanto? Falta apenas 2. Pronto. Finalizei. Novamente, o 15 dividido para o 13 é 1. Porque 1 vezes 13 é 13 e 13 para 15 falta 2. Ou deixa, resto 2. Né? Aí você vai lá e escreve novamente o 15 sobre o 13 é igual. Aí, ó, parte inteira, o quociente. Parte inteira, 1. Numerador, o resto. O numerador é o resto, então 2. Denominador, o quociente, 13. Então, você ficou ali com a parte 1 inteiro. Ficou 1 inteiro, ficou parecendo 12, não foi? Ficou meio... Deixa eu consertar, porque ficou parecendo um 12 ali. E não é 12. É o 2 em cima, traço de divisão, 13 embaixo. Assim ficou melhor. Então é 1 inteiro, 12 trezeavos, né? Mais um, vou fazer só mais um, certo? Então você vai pegar o 12 e vai dividir para o 5. Aí você faz o mesmo procedimento que eu falei. 12, ou melhor dizendo, eu estou fazendo dessa outra forma que eu estou achando até mais legal. Em 12, cabe 5 quantas vezes? Aí você pensa, né? Em 12 cabe 5 2 vezes. Por quê? Porque 2 vezes o 5 é 10. E 10 para chegar em 12, falta 2. Então tá aqui a nossa divisão, certo? Aí você escreve 12 sobre o 5 é igual... Aí, ó, parte inteira, o 2. Parte inteira, o 2. Numerador, o 2 também, né? Só que é o 2 do resto, então 2. E o denominador é o divisor, então 5. Beleza? Eu acho que deu para vocês entenderem direitinho esse processo. Processo simples, né? Você faz a divisão e depois é só colocar todo mundo no seu lugar correto, certo? Olha, pessoal, eu estou apagando porque se eu rodar, tá vendo? Ele vai junto, tá vendo? Mas como eu estou fazendo e deixando aqui um tempo assim, quando vocês assistirem novamente, vocês podem botar pausa, que vocês quiserem copiar também, né? Quando for assistir pela segunda vez, aí você bota pausa e copie, que dá tudo certo. Pronto, então eu creio agora que para finalizar, né? Para finalizar só falta essa parte aqui, onde você tem a parte de frações equivalentes, para chegar na parte de simplificação, né? Simplificação de frações. Depois disso, aí a gente vem com frações redutíveis, comparação, usando sinal de maior e menor, aí vem para as operações, certo? Essas operações aqui é que vai ser o objeto de estudo para a gente fazer mais uma atividade. Beleza? Então, continuando aqui, vou mostrar para vocês aqui essa parte de simplificar. Tem essa parte de frações equivalentes. Mas é uma coisa bem simples de se fazer, encontrar uma fração equivalente, só que ele está querendo mostrar para você como você pode ir ou voltar com uma fração para simplificar a mesma. Como assim simplificar? Bem simples, ó. Observe o seguinte aqui como que ele vai dizer no enunciado. Ele diz o seguinte, ó. Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do todo. Certo? Ela representa a mesma parte do todo. Como é que você
ficaria bem mais fácil você entender isso. Era assim, ó. Observa. Eu vou fazer aqui um retângulo, certo? Vou fazer um retângulo. Pronto, aqui eu vou fazer um retângulo. Não fica reto porque não tem régua, né? Então fica torto. Aí vou dividir em 1, 2, 3, 4. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, certo? E desses 5 eu vou pintar aqui, ó. 1, 2. Não, eu vou dividir mais um. Eu vou abrir mais um aqui. Pronto, abri mais um, certo? Então agora ficou 6, né? Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, tá certo. 6. Aí eu vou fazer outro embaixo, certo? Com forma diferente. Vou fazer com uma forma diferente. Por exemplo, aqui, ó, vai ser o mesmo retângulo. Só que agora eu não vou dividir ele em 6 partes. Eu vou dividir ele em 3 partes, certo? Mas eu quero que vocês observem o seguinte. Faça de conta que ele está bem retinho, certo? Então esse lado aqui vai ser paralelo a esse lado aqui. E esse lado aqui vai ser esse lado aqui. Aí observa. O de cima eu dividi em 6. O de baixo eu dividi em 3. Mas a parte que eu vou pintar aqui do verde, ó. A parte que eu vou pintar do verde é a mesma que eu pintei do de azul. Apesar que o de azul está dividido em 2. Eu pintei 2, né? E o de baixo eu só pintei 1. Mas o tamanho, eu quero que vocês observem como se aqui fosse igual, certo? Esse pedaço aqui e esse pedaço aqui fosse igual. As linhas fossem retas. Aí esse pedaço azul, ele corresponde a esse pedaço verde. Só que nesse retângulo verde eu dividi em 3. E no retângulo azul eu dividi em 5. Mas a parte que eu pintei, ela ficou, para vocês observarem, ela ficou exatamente a mesma, né? Aí o que eu quero dizer para vocês com isso é o seguinte. A fração de cima eu pintei 2 dos 6. E a fração de baixo, na fração de baixo eu pintei 1 dos 3. Então observa, os números são diferentes, não é? Os números são diferentes. Mas a parte pintada é a mesma, entendeu? É por isso que ele chama de equivalente. Porque apesar do de cima ter sido dividido em 2, pedaços, né? Aqui pintado em 2 pedaços, eu pintei só 2. O de baixo eu pintei só 1, mas o que eu pintei de baixo é equivalente aos 2 que eu pintei em cima, certo? Então isso acontece porque ele fez exatamente o que está aqui, ó. Ele fez o que está aqui, tá vendo a letra B? Na letra B você tem exatamente a fração 1/3, né? Então olha o que ele fez, tá vendo? Ó? Ele multiplicou o numerador e multiplicou o denominador por um mesmo valor, ó, certo? O mesmo valor. Aí o que é que ele vai obter? 1 vezes 2 é 2. E 3 vezes 2 é 6. Ó o sinal que tem aqui no meio, ó. Esse sinal que tem no meio é o sinal de igual. Ele está dizendo que o que tem antes é igual ao que tem depois, mesmo os números sendo diferentes. Certo? Então, essa é o que a gente chama de frações equivalentes. Ou seja, você pega a fração e multiplica por um mesmo valor. Aí você vai encontrar uma outra fração com valores diferentes, mas que tem a mesma representação quando você traz para a representação aqui como forma de desenho, certo? Aqui, ó, eu representei essa fração 2/6 em azul e representei essa fração 1/3 em verde. E mostrei para vocês que se eu tivesse usado uma régua, esse pedaço era exatamente equivalente a esse pedaço. Aí, aqui utilizando o desenho e aqui utilizando os números, certo? Então, aqui na letra A tinha ficado, ó, 1 vezes 3 deu 3.
E o 5 vezes 3 daria o quê? Daria 15, né? 15. Exatamente. Aí você encontrou uma fração que é equivalente. Agora, se eu quisesse vir do azul, certo? Aqui é do azul para o verde. Eu estou indo do verde para o azul, da menor para maior. Se eu quisesse vir ao contrário, né? Não, da menor para maior não, elas são equivalentes, né? Na realidade, só os valores que mudaram aqui. Para transformar, para encontrar uma fração que é equivalente com valores maiores, você multiplica por 3. Aqui no caso, né? Aqui ele multiplicou por 2. Mas se eu quiser fazer o caminho contrário, se eu quiser vir de uma maior para uma menor, aí eu não multiplico. Tá aqui, ó. Se eu quiser vir de uma maior para uma menor, certo? Aqui, ó, esse número aqui é maior. Observe que agora o sinal mudou aqui, ó. Tá vendo? Em cima e embaixo. Mudou. Aqui era o sinal de vezes. Tá vendo? E aqui é o sinal de divisão, certo? Então, como é que ficaria? Ficaria da seguinte forma. Aqui eu vou deixar, aqui ficou o quê? Ficou 2 sextos, certo? Observa que o 1 é menor do que o 2 e o 3 é menor do que o 6. Agora vamos fazer o contrário. Aqui vai ser 6 dividido para 2. 6 dividido para 2, 3. 3. E 8 dividido para 2, 4. 4. Aí observa, o 6 é maior que o 3 e o 8 é maior que o 4. Você saiu de uma fração que tem valores maiores para uma fração que tem valores menores, certo? E elas são equivalentes. Se você pegar uma calculadora e dividir 8 para 6, você vai encontrar o mesmo resultado que se você dividir 3 para 4. Os valores vão ser iguais, certo? Isso é o que a gente chama de equivalência, ou seja, frações equivalentes. Aqui você divide o 10 para 2, 5, e divide o 8 para 2, 4. Pronto, aí você fez o quê? Você encontrou uma fração equivalente, certo? É bem simples, né? A gente não usa muito isso. Na realidade, usa um pouco essa parte de simplificar, porque aqui você já está fazendo simplificação, que é aquilo que eu ia mostrar para vocês, né? Ali mais embaixo. Porém, a aula já está quase acabando, mas essa parte é simples. Não é. Você tem os sinais mostrando que é para fazer, né? Aqui você está fazendo simplificações, ó. 18 dividido para 3, 36 dividido para 3. Observa que os números sempre são iguais. Aqui você vai encontrar uma fração equivalente. Então é 2 vezes o 5. E aqui embaixo 3 vezes o 5. Observa que é sempre o número que você multiplicar em cima, você tem que multiplicar embaixo. O número que você dividir em cima, você tem que dividir embaixo. Ou seja, você divide o numerador e o denominador por um mesmo valor. Eles não podem ser valores diferentes. Beleza? Aí quando você vem para a simplificação, é exatamente o que a gente fez, ó. Na simplificação. Observa. Tá aqui, ó. Para simplificar uma fração, você vai dividir. Observa que ele deixou bem explícito, né? Vai dividir, certo? Você vai dividir o numerador e o denominador por um mesmo número maior que 1, certo? A fração final é equivalente à fração inicial. Então, observa, ó. Dividiu o numerador e dividiu o denominador por 2. Aí encontrou que fração aqui na frente? Ó, 24 dividido por 2, 12. 36 dividido por 2, 18. Agora, por que ele dividiu por 2? O número de cima é um número par. O número de baixo também, certo? Então, é lógico que você, quando tem dois números pares, vai iniciar a divisão por 2. Mas e se tiver um número par e um número ímpar? E aí? Aí você vai observar se existe alguma relação de multiplicação entre eles dois. E existe, né? Tanto o 6 quanto o 9 é múltiplo do 3. Aí é que entra aquela parte do conjunto dos múltiplos, né? É para você saber qual número você deve dividir a fração. Aqui nesse exemplo 14, você tem o número 4 e o número 8. Ó. Tá vendo? Você pode dividir por 2
certo? Porque se você dividir o número de cima por 2 e dividir o número de baixo por 2, a resposta que você vai encontrar é o quê? 4 dividido para 2, 2. 8 dividido para 2, 4. Certo? Então tá aí a sua simplificação. Só que observa, o que você encontrou? Você encontrou ainda dois números pares, ó. Certo? Aí quer dizer que ainda dá para dividir para 2 em cima e ainda dá para dividir para 2 embaixo. Aí agora você vai encontrar o quê? 2 dividido para 2 é 1 e 4 dividido para 2 é 2. Pronto, agora sim, o 1 é um número primo e o 2 é um número primo. Então, agora você para. Mas observa, para chegar nessa fração 1 sobre 2, eu poderia ter feito o seguinte, eu poderia ter pegado o 4 e o 8, e ao invés de dividir duas vezes por 2, eu dividiria apenas uma vez por 4. Tanto de cima como de baixo. Não é verdade? Porque 4 dividido para 4 é 1. E 8 dividido para 4 é 2. Pronto, tá vendo? Então, essa é a forma que você vai fazer simplificações. Você procura o maior divisor comum dos dois números. Ou seja, o maior número que divide o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Nesse caso aí, o maior número que divide o numerador e o denominador é o próprio 4. Certo? Mas se você fizer 2, depois por 2, aí também vai dar certo, só que vai dar mais trabalho para vocês, né? Então, nesse caso aí, você pode fazer da forma mais rápida ou da forma mais lenta, vamos dizer assim. Aí existem várias formas. Aqui você tem, por exemplo, aqui você tem 72 e 144. Qual é a relação que existe entre eles dois? 144 é 72 vezes 2. Então você vai dividir o de cima e o de baixo por 72. Aqui 35 e 80, você divide por quanto? Por 5 primeiro, né? Já que termina em 5, termina em 0. 21 e 35, faz por 7, já que 21 é múltiplo de 7 e 35 também. Então você vai fazendo com todos os outros, entendeu? Essa parte aqui eu não vou pegar muito no pé de vocês, porque quando vocês forem ver a parte das operações, a gente vai ver isso aí todas as vezes, vou ficar mostrando isso para vocês direto. Então, eu não vou entrar muito à risca nessa parte aqui. E essa parte de fração irredutível é exatamente o que eu mostrei para vocês aqui no exemplo que eu fiz, onde você chega na última fração e não dá para simplificar mais. Beleza? Aí fica essa parte de comparação entre frações, que eu não vejo necessidade de trabalhar com isso. E essa parte de operações. Aí sim a gente trabalha de forma completa, né? Beleza? Eu vou ficar por aqui, certo? Eu vou ficar por aqui e na próxima aula a gente continua.